tema de hoje é uma quebra de objeção. Eu quero mostrar para vocês por que o problema, o seu problema não é copy, não é tráfego, não é estratégia. A gente vai falar de outras coisas que você precisa para conseguir ter seus lançamentos, rodar seus lançamentos, fazer seus lançamentos. Então não é só copy, não é só tráfego e não é só estratégia. Provavelmente, se você não está tendo resultado, seu problema não é esse. Por que eu quero conversar com você sobre isso? Eu recebo muitos inbox, muitas mensagens de pessoas falando: ai, Ellen, eu tento lançar há tanto tempo, mas eu sou péssimo em tráfego. Ai, Ellen, eu tento lançar há tanto tempo, mas eu sou péssimo em copy. Os meus lançamentos não dão certo por causa da copy, do tráfego, porque eu não sei, configurar as ferramentas. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, mas quando eu comecei, eu também não sabia tráfego, eu também não sabia copy, eu também não sabia configurar as ferramentas. Sinceramente, eu não sou a gênia do tráfego e nem a gênia da copy até hoje, e nem a gênia das ferramentas até hoje. Por que eu consigo ter resultado e as outras pessoas não? Elas ficam travadas nisso por tanto tempo. E acontece também quando eu abro uma caixinha de perguntas, e até agora que tá rolando as inscrições da Maratona V, e aí eu faço uma pergunta assim, tire sua dúvida, me pergunte alguma coisa. Muita gente me pergunta coisas tipo, qual e-mail marketing você usa? Como que você configura uma página? Coisas mais técnicas que às vezes você pode conseguir essa informação no Google, no YouTube, né? Então eu vejo que muitas vezes as pessoas ficam presas na parte mecânica do lançamento. E eu vou explicar essa diferença entre parte estratégica, parte mecânica, né, para vocês entenderem um pouquinho mais. E essas pessoas, elas ficam presas em algumas partes que não deveriam prendê-las por muito tempo. Aliás, não deveriam prendê-las, né? Que são coisas que eu acredito que você, com um pouquinho de direcionamento, consegue destravar para se preocupar com o que realmente toma tempo, precisa de atenção, né? E o que é que realmente toma tempo e precisa de atenção? É a parte de gestão, é a parte de processos, é a parte estratégica do seu negócio. Vamos pensar numa balança em que um lado é a parte de processos e gestão, e do outro lado é toda a parte do lançamento, tanto a parte estratégica, que é você saber qual é o funil que você vai usar, qual é o tipo de lançamento que você vai usar, que é você saber como que você vai escrever sua copy, como você vai fazer seu tráfego, o seu avatar e tudo mais, tá aqui. Do outro lado, no mesmo nível da balança, existe a parte de gestão e processos. O que acontece é que com o tempo, essa balança vai fazendo assim, Gestão e processos vai ficando cada vez mais importante, ou seja, vai pesando mais, e a parte de lançamentos, a parte técnica do lançamento vai ficando mais leve. Por quê? Porque você vai conseguindo aprender isso daqui, replicar. Uma vez que você aprende, você vai conseguir replicar e melhorar cada vez mais. E a gestão e processos, ela nunca para. Você nunca vai ter um processo perfeito, né? Você sempre vai otimizar e você sempre vai ter que se aprofundar e ficar cada vez mais alerta para toda a parte de gestão e processo da sua empresa. E eu vou te explicar por quê. Ellen está dizendo que quer dizer que eu não vou ter que ficar aprendendo lançamentos, aprendendo estratégia. É óbvio que vai. Só que vai ficando mais fácil. Então, para você pegar uma pessoa que já rodou 10, 15, 20, 30 lançamentos, você explicar uma nova estratégia para ela é simplesmente natural o entendimento, né? Quanto mais você fizer lançamentos, mais natural vai ficar para você o entendimento. E aí é onde eu bato na tecla. Muitas vezes a pessoa fica meses e meses estudando tráfego, estudando copy, estudando estratégia, pegando todo o conteúdo que existe por aí, pago e gratuito, mas ela não está executando. E aí é que acontece, a execução é que vai fazer você acertar o lançamento, que vai fazer você escalar seus lançamentos, que vai fazer você colocar a mão na massa. E sabe quem é que dá a execução para vocês? Gestão e processos. Então, qual é a grande sacada? Que se você não está preocupado, né, na parte de gestão e de processos, você não consegue executar para você melhorar a sua estratégia, para você melhorar os seus lançamentos. Então, uma coisa está diretamente ligada à outra. Vamos, por exemplo, mais simples
possível. Muitas vezes a pessoa não consegue colocar um lançamento no ar porque ela não consegue fazer o especialista gerar um conteúdo, que está lá na base do lançamento, né? Fazer conteúdo. Eren, eu tô há 6 meses com o meu especialista e ele não consegue gerar conteúdo e ter uma rotina de gerar conteúdo. Ele faz uma live essa semana, passa 3 sem fazer. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu recebo muitas mensagens de pessoas com esses problemas. Por que seu especialista não faz conteúdo? Porque você não tem um processo para ajudá-lo nessa questão. Porque você não tem um processo para negociar com o seu especialista de tal forma que ele entre na parceria sabendo que ele vai ter tarefas para cumprir, entendeu? Então não é o especialista gerar conteúdo, é o seu processo por trás disso. Beleza, isso aí é um exemplo de como a sua falta de processos faz com que você não consiga rodar seu lançamento. Então às vezes você tá com uma visão de que o seu problema é copy, seu problema é tráfego, o seu problema é o conteúdo do especialista. Só que você ainda não percebeu que se você tivesse um esquema, né? Se você tivesse desenhado o seu processo para que isso acontecesse, você não teria esse problema. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo do tráfego, tá? Não sei se vocês sabem aqui, mas quem faz o tráfego da minha agência é uma equipe de estagiários. Inclusive, hoje a gente está com um estagiário apenas, porque o outro, né, teve que sair. Então, hoje, quem faz o meu tráfego de todos os meus lançamentos é uma estagiária. Como assim, Ellen? Você não tem um gestor de tráfego lá da comunidade do Sobral? Não tenho, gente. Por que, Ellen? Tem um conteúdo meu no feed sobre isso, que eu falo por que eu escolhi criar a minha própria equipe de tráfego, tá? Isso é outro assunto. Mas o que as pessoas não conseguem entender é como eu fiz para treinar essa pessoa. Essa pessoa não sabia nada de lançamentos, ela não sabia nem quem era Érico Rocha, ela entrou aqui na agência e a gente tem um treinamento, um processo para que o nosso estagiário, a nossa estagiária consiga rodar os lançamentos, consiga fazer o tráfego desses lançamentos, entende? Então isso é um processo. E se você, por exemplo, não tem uma pessoa, não pode contratar uma pessoa, esse processo ele tem que acontecer em você. Então, como que você começa a estudar tráfego para você conseguir fazer as coisas evoluírem dia a dia? E aí, às vezes, você está estudando milhões de coisas de tráfego, você já fez todos os cursos, assistiu todas as lives, mas você não sabe por onde começar. Você não sabe por onde, o que é agora relevante para você. Então, um princípio básico que a gente tem aqui na agência, tá? E esse é um dos valores que a gente tem, é simplicidade com eficiência. Então é o seguinte, eu não preciso assistir todas as lives do Pedro Sobral dentro da comunidade de tráfego dele para conseguir fazer um lançamento. Eu preciso fazer o básico. E aí eu vou buscar as lives pontualmente quando eu tiver um problema específico, entendeu? E com isso, com o tempo, eu vou juntando essas informações e vou melhorando. De nada me serve um monte de informação de uma vez só. As informações elas vão ser muito valiosas quando você vai passando pelos problemas e aplicando as soluções desses conteúdos. Quando você começa a entender que existe um processo por trás de todo esse conhecimento, que você tem que organizar isso na sua cabeça e entender o que você precisa para esse momento e executar aquilo, as coisas começam a ficar mais simples, mais fáceis e mais leves. Por que esse tanto de informação para quem não tem processos de gestão vai fazer essa pessoa atrasar? Primeiro, porque ela nunca se sente preparada. Afinal, ela não está no campo de batalha. Ou ela está no campo de batalha de uma forma desorganizada. Sabe aquela sensação de você estar trabalhando muito, mas você não sai do lugar? Porque é totalmente diferente, né? Eu trabalho bastante, mas eu tô vendo o resultado do meu trabalho. E desde o começo da agência, quando a gente entrou lá em maio de 2018, a gente teve resultado relativamente rápido, porque a gente tinha um foco e a gente tinha processos para poder executar as coisas. Então, eu nunca fui do tipo que, eu entrei no marketing digital, agora eu vou ficar barateando por aí, sem saber o que fazer. Eu sempre soube o que fazer, eu tinha um direcionamento. Então,
o fato de eu conseguir estruturar na minha cabeça uma lógica do passo a passo que eu preciso para atingir aquele objetivo, me deu muita facilidade. E é isso que eu explico hoje, é isso que eu ensino hoje, né? Como você se organizar. Primeira coisa que vocês vão fazer aí é repensar sobre como são os processos do dia a dia de vocês. Outro processo importante, qual é o processo de gestão e geração de conteúdo, né, na parceria? Como é que o seu especialista gera conteúdo? Como que você combinou com ele essa questão do conteúdo? Você tem o seu processo? Eu vou explicar como é que é o processo, vou explicar superficialmente, né, como é o processo de conteúdo aqui da agência. A gente tem um planejamento de conteúdo, ou seja, uma planilha, onde a gente planeja quais são os conteúdos que a gente vai explorar, né, em cada um dos canais. Então, nessa planilha está dividida entre YouTube, LinkedIn para quem tem LinkedIn, Facebook, Instagram, blog, e-mail. No começo, a gente fazia isso junto com o especialista. Então, assim, junto com o especialista, a gente conversava sobre os conteúdos e definia os temas das lives. Então, beleza, eu explico lá no Método Starter que a gente pega as dores do avatar. Então, a gente pega o tema a partir das dores, dos sonhos, né, do avatar, dos desejos do avatar. Enfim, a gente faz ali uma salada e a gente define quais são os conteúdos. E aí, a partir dessa definição, o meu especialista, ele simplesmente vai marcar a data e o horário que ele vai gerar esse conteúdo. Por quê? Porque ele precisa se comprometer com essa planilha. Então, por que isso é importante? Além do comprometimento dele, eu já sei o mês inteiro, né? Quando é que ele vai fazer um conteúdo raiz? Pra gente também é importante, porque a minha equipe, e se você não tem equipe, vai ser você, sabe exatamente quando é que vai ter um conteúdo para editar. Então, eu sei que toda segunda-feira, às 10 da manhã, existe uma aula da minha especialista X, ok. Quando for 11h30, ela vai subir no Drive. Eu vou receber o arquivo do Drive aqui, minha equipe vai editar, Nutella, raiz, post estático. E aí, começa a rodar a engrenagem do seu negócio, a engrenagem da sua urgência, a engrenagem da sua agência. Agora, se você fica... será que o especialista vai fazer conteúdo hoje? Será que vai ser amanhã? Fulano já fez? Não fez? Cara, você não consegue se organizar, ter produtividade. Então, isso é um processo. É o processo de geração de conteúdo que você tem para quê? Para ter um conteúdo consistente, né, relevante, porque está alinhado às dores do avatar. E para você evitar problemas com o seu especialista. Qual que seria uma estratégia, um processo de copy, por exemplo? Como é que eu fiz as copies? Como é que eu faço as copies até hoje? Então, para quem me acompanha sabe que eu sempre fiz as copies desde o começo, né? Eu era responsável pelas copies. Hoje a gente tem a Mai, que é a nossa copywriter, ela está em aprendizado, então ela faz as copies e eu reviso. Mas como que eu fazia copy antes, né? Eu tinha um momento específico do meu dia aonde eu entrava lá na FL e escrevia a copy baseado no que está lá. Então, eu aprendi a copy lá primeiro, eu rodei lançamentos só com a copy que está dentro da FL, eu tive bastante resultado. Quando eu fui comprar o meu primeiro curso de copy, a gente já tinha faturado 1 milhão, um pouquinho mais de 1 milhão. Então, é por isso que eu falo que vocês não precisam consumir milhões de coisas. Eu não tô falando para vocês não comprarem cursos, gente. Eu amo cursos. Eu tenho todos os cursos do mercado possíveis e imagináveis de todos os experts e players do mercado. Eu adoro. Porém, no começo, eu preferi colocar a mão na massa. Então, eu executei o que estava ali dentro da FL. E aí, enquanto estava todo mundo buscando um monte de informação, eu estava executando o arroz com feijão, o básico. E aí, o que eu fazia, né? Qual que é o processo de estruturação de copy, né? A gente participar de outros lançamentos. Então, eu fazia uma engenharia reversa dos outros lançamentos dos players que eu gostava. Então, eu separava ali, né? Eu sempre gostei muito do Jerônimo, sempre gostei muito do Mairo. Pegava as pessoas que eu achava legal acompanhar e eu assistia os lançamentos. Eu lia as copies de e-mails, eu lia as copies dos criativos, eu assistia os CPLs.
E aí, conectado com o que eu tinha aprendido dentro da fórmula, eu conseguia melhorar as minhas copies. Só depois que eu já tinha entrado no campo de batalha, que eu já tinha tido resultado, é que eu fui buscar outros cursos. Eu fui buscar outros conhecimentos, inclusive ler outros livros. Então, eu não coloquei muita informação na minha cabeça, porque senão seria coisa demais e eu poderia ficar, o quê, gente? Parada no tempo, sem saber por onde começar. Então, isso é um tipo de processo que parece bobo, e parece muito óbvio também, mas a maioria das pessoas não tem clareza desse passo a passo. E hoje é esse passo a passo que a gente aplica para treinar copywriter. Então, o mais interessante é, se você é sozinho, como a gente começou sozinho, era eu e minha irmã, né? A gente começou a agência aqui da minha casa mesmo, eu e minha irmã, a gente não tinha equipe. Então, quando a gente não tem equipe, a gente faz o processo pra gente. E aí, depois que a gente começa a contratar a primeira, a segunda, a terceira pessoa, esses processos eles já estão pré-definidos. Você vai só, adaptar para o seu novo funcionário. Então, isso é muito interessante. A Aurora acordou. Oi, filha, bom dia. Oi, mamãe. Que foi, mamãe? Mamãe. Vem cá. Quer ficar no meu colo? Gente, essa é a minha filhota, pra quem não conhece, toda descabelada. O que eu quis dizer pra vocês é que, antes de vocês pensarem que o problema de vocês é alguma questão técnica, é alguma questão de estratégia, repensem se vocês estão com os processos básicos para vocês se organizarem. Repensem se vocês estão otimizando o tempo de vocês, se vocês estão estudando com inteligência, se vocês estão organizando o tempo, organizando o método de estudo de vocês. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito medo de errar, por quê? 2 fatores, tá? Eu tô sempre fazendo o meu melhor, e o fazer o melhor para mim fazer o que tá ali para fazer. Então, assim, eu comprei a FL, por exemplo, eu executei a FL. Eu não pulei nenhum passo, eu não deixei de fazer nada. Então, a partir do momento que eu tenho certeza de que eu estou fazendo o passo a passo, isso tira uma carga enorme das minhas costas, tá? E a segunda coisa é que eu tenho muita clareza de que eu tô apenas aprendendo. Então, eu não tenho uma pressão nas minhas costas, né? De que, cara, eu não posso errar. Claro que eu posso, eu tô aprendendo, né? E isso é uma coisa muito legal quando o modelo de negócios que você tem é de parceria com o especialista. Inclusive, vai ter aula na Maratona V só de contrato. E nessa aula eu vou falar da cláusula que tá lá, ó. A gente tem uma cláusula no contrato que eu falo, não garanto o resultado. Então, a gente não tem responsabilidade sobre o resultado do lançamento. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei que não é uma matemática exata, que é uma ciência, mas que não é uma matemática exata, que pode dar certo e quando pode dar errado, eu não tenho que garantir nenhum resultado, entende? E isso é alinhado desde a primeira reunião com o especialista, né? Alinhar as expectativas com ele. Ele não vai achar que você vai fazer um milagre e que seu trabalho vai ser assertivo desde o começo, né? Então, isso também é uma coisa importante. Eu tenho uma visão de aprendiz muito grande. E hoje, mesmo depois de a gente estar batendo aí, a gente já fez, né, mais de 4 milhões em lançamentos, eu ainda acho que sou super aprendiz. A gente ainda está muito no começo, né? Eu não sou nem 20% boa em copy, tráfego também não, a gente tem bastante coisa para aprender. Só que a gente tem uma meta, a gente tem um objetivo claro, né? Que aí entra naquela questão de você desconectar dos dígitos do mercado, né? Você desconectar da pressão de fazer faturamentos altos. A gente é muito conectado em construção de um negócio sólido, construção de uma empresa com fluxo de caixa legal,
construção de uma empresa que paga salários, que paga boletos, que está se estruturando. E para eu ter fluxo de caixa, eu não preciso dos 7 dígitos. Na real, gente, é que para você ter fluxo de caixa, você não precisa dos 6 dígitos. Você precisa de planejamento, você precisa de organização, você precisa entender qual que é o seu modelo de negócio, qual é o seu momento. Eu bato muito nessa tecla porque eu acho que a partir do momento que você começa a olhar para o seu negócio dessa forma, você começa a ter mais abundância também. Então, a gente faz 6 em 7, a gente faz múltiplos 6 dígitos, a gente faz. Só que a nossa cabeça está tão conectada com o crescimento do nosso negócio de maneira estruturada que a gente simplesmente não fica correndo atrás, né, dos 6 em 7, dos múltiplos 6 em 7, dos 7 em 7, porque a gente sabe que isso é um resultado. E aí a pressão diminui, você começa a correr atrás de um objetivo maior, que é você ter uma empresa, um negócio, e não um lançamento com faturamento X. Você está correndo atrás do seu negócio. E isso vai fazendo você crescer dia após dia. E é muito importante que você tenha o quê? Os especialistas, eles têm que estar conectados com esse mesmo propósito. Então, quando eu converso com os meus especialistas, o que eu falo para eles, gente? Que o nosso modo de atuar é desse jeito. Se serve para ele, serve para a gente. Se não serve para ele, ele pode procurar uma outra agência. Então, eu falo isso na negociação. A gente está buscando a escala pouco a pouco. Nós somos uma empresa que a gente quer construir uma coisa sólida, a gente está, né, com uma visão a longo prazo, mas a gente tem resultado. Não vai ser uma coisa que a gente vai escalar de um dia para o outro, né? Por quê? Primeiro porque a gente tem uma característica, a gente começa os lançamentos com especialistas ou do zero ou quase do zero, né? Então, a gente não pega os especialistas que têm uma audiência muito grande. Segundo, que é um trabalho de formiguinha. Sua estratégia de estruturar a base para depois buscar a escala é genial. Eu gosto dessa estratégia, por quê? Porque eu começo com menos pressão, eu começo mais feliz, eu curto o processo e a escala ela vai ser inevitável, né? Então, assim, não tem jeito. Se você está com consistência, a sua escala vai ser inevitável, né? Então, por que eu preciso buscar esses dígitos grandes agora e eu não posso esperar ele daqui 1 ano, daqui 2 anos? Se eu tô bem, gente, assim, também é muito do lifestyle que você quer ter, né? Eu tenho uma vida mais simples e eu super curto isso, né? Eu não tenho carro, eu trabalho perto da minha casa, eu não preciso de muita coisa, né? Eu falei pra vocês que até ano passado, até setembro do ano passado, nosso Prolabore era de R$ 1.500. Em dezembro era de 3.000, né? Que a minha irmã, que é o financeiro, gente, ela é ó. E aí, agora esse ano, nosso Prolabore é de R$ 5.000. Então, esse é o meu salário. E a gente não distribui lucro ainda. A gente vai distribuir no meio do ano, né? A gente vai distribuir lucro no meio do ano e no final do ano. Então, imagina, tudo que a V faturou hoje foi reinvestido. Tá ali no nosso caixa, tá ali aplicado, tá dentro da agência, né? Porque a partir do momento que a gente tem que comprar um monte de computador, um monte de programa, um monte de coisa, salários e tudo mais. Então, é tudo reinvestido. Então, a gente tem essa consciência de que a gente está construindo ou tentando construir uma coisa a longo prazo. Então, continua aqui na live com a mamãe. Então, quando vocês começam a pensar dessa forma, o que acontece? A visão de longo prazo, ela fica mais clara, ela fica mais forte na cabeça de vocês e a pressão pelo lançamento grande, ela diminui. E aí, você fazer isso faz com que comece a girar uma chave na sua cabeça de que você não está correndo atrás dos dígitos, você está correndo atrás do seu negócio. Você está correndo atrás da sua prosperidade no negócio, no seu business, na sua empresa, na sua agência. Entende? E negócios, gente, eles são construídos a longo prazo. Então, você imagina, a gente está vivendo uma fase muito incrível, que é poder construir um negócio que não demora tanto relativamente comparado, né, com outros mercados. Então, por exemplo, se eu abro uma padaria, quantos anos eu vou precisar trabalhar para começar a ter lucro?
Se eu abro uma franquia, quantos anos eu vou precisar para começar a ter lucro dessa franquia? Se eu abro uma escola, qualquer negócio, gente, você vai demorar alguns anos para estruturar. Agora, no marketing digital, você precisa de alguns meses, talvez. Eu comecei a ter lucro com 3 meses de agência. Eu tive uma agência de eventos por 12 anos. Eu demorei 5 a 6 anos para começar a ganhar dinheiro na minha agência de eventos. Então, para mim, quando eu entendi que a gente está num mercado abundante, eu fiquei muito impressionada. O que acontece? O que eu quero passar para vocês, né, nessa série de lives e também na Maratona V, é que existe uma forma, né, mais sustentável de vocês atuarem no mercado de lançamentos. Existe uma forma mais saudável de vocês atuarem no mercado de lançamentos. Esse mercado, ele é abundante. Só que a gente está dentro de uma bolha que fala de tantos dígitos pra gente, porque ele tem muitos dígitos, que a gente fica tão conectado com isso que a gente esquece da bolha que a gente está, da oportunidade. Então, o que é uma coisa que sempre me puxa, né? Que sempre me faz, Ellen, bota o pé no chão. É eu pensar o seguinte, se eu tivesse feito qualquer empresa de qualquer nicho, eu não estaria tendo um resultado igual eu estou tendo agora. Eu estaria ainda na caminhada de estruturação. Tipo, se fosse uma franquia, talvez eu estivesse no segundo ano, faltasse 3. Tem franquias que são 5 anos para você pagar o investimento, né? Então, quando eu penso nisso, eu penso, cara, qualquer pessoa hoje que tiver o pé no chão consegue abrir uma urgência, abrir uma agência de lançamentos e em poucos meses, o que são poucos meses? 3, 4, 5, 6, 12 meses? É pouco, se você comparar com outro mercado. Mas as pessoas não têm paciência e aí elas ficam pulando de galho em galho. Então, hoje você consegue abrir uma urgência ou uma agência de lançamentos com pouco dinheiro, mas muito trabalho. Eu trabalhei igual uma louca para estruturar a V. 14, 16 horas por dia com a Aurora no colo. Então, assim, não é fácil, tá? Mas é totalmente possível e é muito mais fácil, porque continua sendo difícil, tá? Nunca vai ser fácil empreender, mas é muito mais fácil do que a maioria dos outros negócios, a maioria dos outros mercados. Então, esse é o paralelo que a gente precisa fazer dentro da nossa cabeça. Galera, vocês conseguiram entender o conceito que eu queria passar para vocês hoje? O conceito de estruturar um processo para vocês irem estudar o que vocês precisam estudar e vocês mais do que nunca desconectarem dessa necessidade de saber tudo de copy, de tráfego, para vocês terem um lançamento boladão logo de cara e começarem a colocar a mão na massa, porque se vocês fizerem o básico, do básico, do básico, vocês já vão ter resultado, entendeu? E esse resultado, gente, ele vai crescendo ao longo do tempo. Então, se você hoje trocar a sua meta, né? A minha meta é colocar o meu carro na estrada. A minha meta é fazer o meu primeiro lançamento, depois o segundo, depois o terceiro e ir escalando. A minha meta é ter um relacionamento legal com o meu especialista, é ter uma parceria com o especialista, uma parceria sólida com ele, é começar certo, é prospectar certo, é ter um contrato legal com ele. A minha meta é pegar o especialista que eu acabei de fechar e colocar para ele um processo de geração de conteúdo. Eu fiz um post no Insta ontem, no Stories, que eu falei assim, cara, eu gosto muito mais da semana de PL, que é quando os CPLs, né, CPL 1, 2 e 3 estão no ar, do que da semana de vendas. Porque eu curto muito mais o processo. Eu curto muito mais. Quando eu vejo as redes sociais dos meus especialistas com conteúdo bonitinho lá, cara, isso me motiva muito. Eu curto muito mais do que a própria semana de vendas, porque na minha cabeça, a venda ela é consequência do que eu tô fazendo para trás. Então, para mim, é super importante eu ter um processo de geração de conteúdo com o meu especialista. É o que a gente mais investe tempo aqui. E aí, quando a gente começa a gostar desse processo, quando a gente começa a ter orgulho disso, você transparece isso, né, para o seu especialista também,
né? Busque especialistas que estejam conectados com esse mesmo propósito. Seja muito claro, tenha posicionamento, porque você vai começar a atrair as pessoas que estão conectadas com o seu posicionamento. Eu vou falar muito disso na Maratona V. Como é que você se posiciona no mercado? Quem é você no mercado de lançamentos? Você está aí só como lançador, aquele lá que só tem problema com o especialista, você não está se posicionando. Quem é você? Qual que é o seu papel nesse mercado? Como é que você faz para agregar valor nesse mercado? Isso é importante. Tarefinha de casa, repensem os processos de vocês. E hoje, especialmente, processos de estudo. Filtrem o que vocês vão usar agora. Utilizem agora o conhecimento que vocês têm. Tracem metas, né? É criar copy, vou criar copy com o que eu tenho. Vou parar de ficar buscando coisa aleatória, né? Vou limpar um pouco a minha cabeça, vou criar copy com o que eu tenho. É fazer tráfego? Ok, eu vou fazer tráfego com o que eu sei. Se eu não sei o básico, eu vou procurar o básico e vou fazer. E a partir do momento que eu, coloco tudo isso em prática, eu vou buscando conteúdo para adicionar, para melhorar o que eu já estou fazendo. Galera, o meu assunto de hoje era esse. Eu espero ter ajudado, colaborado com vocês de alguma forma.